tá aí sofrendo porque Era Uma Vez em Hollywood tem 2 horas e 40 e você tá pensando, cara, Tarantino, isso aqui é 2019, cara. Ninguém tem mais tempo pra ficar assistindo 4 horas de cinema que nem como o vento levou, cara. Tá errado isso aqui. Mas enfim, você vai entender nesse vídeo, sem spoilers, qual é a do Tarantino de fazer um filme tão longo e por que esse tempo, na realidade, está a favor da narrativa. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. A gente começa esse vídeo com um brevíssimo luto porque o Tarantino disse há muito tempo que ele só ia fazer 10 filmes ao longo de toda a carreira dele e esse é o 9º filme dele, ou seja, a gente só tem mais um filme de Tarantino. Que triste, cara. Então vamos pensar aqui um pouquinho em que tipo de narrativa que esse cara gosta. E pra galera que me segue aqui no canal há um tempo, o tipo de narrativa utilizada nesse filme não é aquela clássica na qual a gente tem um herói que se transforma. A narrativa deste filme é moderna. Em geral, na sua obra, o Tarantino gosta de filmes não lineares com multiprotagonismo e diálogos super extensos. Tudo isso impacta num elemento muitíssimo relevante, o tempo. Então você aproveita e se inscreve nesse canal se você quiser entender mais de séries e filmes. Aqui eu tô sempre falando de teoria de narrativa, dramaturgia, analisando, destrinchando séries e filmes, então se inscreve no canal que vale muito a pena. Uma das maiores características da narrativa moderna é que a gente não tem um protagonista com um objetivo, ou seja, a gente não tem nenhum herói correndo atrás de uma meta e querendo alguma coisa pra alcançá-la. O que rola aqui no caso desse filme é que é assim, a gente basicamente está acompanhando a vida dos personagens e a gente vai vendo desenrolar da vida deles, o que eles vão fazendo a cada situação, como é que eles se comportam, é isso. E aqui no caso do Tarantino é muito legal, porque em geral, e nesse filme não é diferente, os filmes deles são divididos em blocos e cada bloco conta com uma situação ou uma trama que você vai acompanhando. E é muito legal porque é como se cada bloco pudesse ser um filme diferente ou um episódio amarrado pelo mesmo tema, você fica muito engajado pela situação e você tá tipo, ai, sei lá, se alguém tem um objetivo que se dane, cara, eu quero ver essa situação aqui, onde é que essa circunstância aqui vai dar, eu quero ver esse personagem nesse caso aqui, é isso que interessa pra narrativa moderna. E num filme de pegada clássica, você tem um filtro temporal, porque como você tem um enredo que precisa ser seguido e você não pode fugir do assunto, o tempo é recortado para que só seja mostrado do universo e da vida dos personagens o que interessa para a ação principal do filme. Mas como o enredo, no caso deste filme, Era Uma Vez em Hollywood, é praticamente inexistente, você não precisa ficar cortando e otimizando o tempo, a gente pode simplesmente acompanhar e ver o desenrolar das situações. E quando um evento histórico é representado, como é o caso deste filme, a audiência já sabe o que vai acontecer, então você não precisa se preocupar em chegar a um determinado ponto, porque como o seu público já sabe mais ou menos o que vai acontecer, o roteirista pode se ocupar em explorar os pontos de vista deste acontecimento, coisa que eu já falei aqui no canal em relação à série Chernobyl. Quando você tem evento histórico, é muito comum que se opte pela narrativa moderna para que você escolha muitos personagens e consiga explorar vários pontos de vista de um mesmo acontecimento. Daí, meu povo, tu junta tudo isso e tu pensa, rapaz, então o negócio aqui é ficar observando esses personagens em determinadas situações e ver como é que eles se comportam e refletir sobre isso. Aí, meu amigo, o filme pode ter 3, 4, 5 horas, o negócio vai-se embora, não tem tempo não. E a gente tem alguns recursos relacionados ao tempo que compõem a narrativa moderna. O primeiro deles é um que eu particularmente gosto muito, que é o da chamada hipercontinuidade. O que ocorre aqui é que você força a audiência a ficar acompanhando tarefas do personagem que em filmes clássicos seriam cortadas. Então vamos pensar aqui. Se um personagem tá, por exemplo, fazendo o jantar dele, você vai mostrar ele fazendo o jantar dele como é na vida real. Então a câmera geralmente fica parada no mesmo ângulo, ou tem pouquíssimos cortes, mas você vai acompanhando a ação inteira. Não tem corte para otimizar. That's not working. Hold on. I got it. All right? Magic touch. Thank God. Isso que se chama hipercontinuidade, porque você não tá cortando o filme para otimizar essa ação, você quer que aquela ação seja sentida na intensidade dela. Você quer extrair como é que é o comportamento do personagem nesta situação. A gente tá ali observando como é que a psique, como é que o emocional desse personagem tá se comportando nessa situação. Com isso, o espectador fica muito mais próximo, ele consegue ter uma sensação melhor do que é a vida daquela pessoa.
Pensando nisso, a gente chega em outro conceito chamado tempo psicológico. Vamos lá, imagina que você é um roteirista e aí você precisa ter uma ideia muito boa para sua série. Daí você vai sentar no sofá ou deitar no sofá e você vai ficar olhando assim pro teto. Imagina que você está sendo gravado. Aí a câmera vai ficar em você o tempo inteiro, enquanto você estiver tendo essa ideia. A função disso é fazer com que a audiência sinta o tempo psicológico do personagem. Esse tempo em que não se tem diálogo, em que você tem alguém olhando pro nada, entre aspas, mas você na realidade tem um personagem que tá ali processando as emoções dele e tá tendo alguma atividade psicológica, emocional que tá exigindo dele aquele tempo de contemplação. E o espectador sente esse tempo com o personagem. Isso deixa a narrativa muito mais densa em emoções, porque você fica tentando interpretar e refletir sobre o que aquele personagem tá sentindo. Tem um exemplo maravilhoso que é do primeiro episódio de Mad Men, que o Don Draper para e ele fica, sem brincadeira, acho que ele fica uns 2 minutos deitado no sofá olhando pra uma luz que tem no teto e a câmera fica nele, fica na luz, fica nele, fica na luz. Daí você fica, gente, mas por que eu tô assistindo isso? Outro ponto que modifica bastante o tempo da narrativa são os diálogos longos e muito verídicos. Eu acho que o Tarantino é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores roteiristas que existe hoje pra diálogo de personagem, porque você acredita piamente que aquela conversa poderia estar acontecendo em qualquer lugar do mundo. Não é aquela coisa de personagem, de série, que eles dão sempre as melhores respostas da vida e você pensa, caraca, eu queria discutir assim na minha vida real, por que eu não consigo? No diálogo do Tarantino, você acredita que aquilo ali são pessoas de verdade. E os diálogos dele são bons porque ele parece estar falando somente sobre coisas triviais, quando na realidade existe um subtexto por trás muito bom. E vocês podem perceber que na narrativa clássica os personagens vão direto ao ponto, na narrativa moderna não. Porque a moderna, ela tem justamente essa vontade de se aproximar mais da vida real e de se parecer mais com o real. Não de só representar o real, mas de ter uma similaridade muito próxima. E esse tipo de diálogo longo e sobre coisas triviais faz parte da narrativa moderna também. Só pra finalizar aqui, eu também quero dizer que nesse tipo de narrativa a gente geralmente tem um tema ou algum comentário que amarra todas as tramas, todos os personagens e as circunstâncias. No caso aqui, eu acho que o Tarantino tá fazendo um comentário sobre a indústria de Hollywood. Vocês podem ver que todas as cenas a gente pode extrair uma mensagem relacionada a esse tema. Então, o que acontece aqui é que a gente tem uma unidade temática nos filmes modernos, diferente dos filmes clássicos, no quais a gente tem uma unidade de ação. Então, a preocupação aqui não é passar uma moral da história, não é você sair do cinema com o final feliz, fechadinho, redondinho, não, é pra ficar aberto mesmo, é pra você refletir sobre o tema. Por isso também que demora, porque são várias situações que precisam ser apresentadas e introduzidas para que você, espectador, saia com uma reflexão, com um pensamento seu. Não que o filme te deu, o filme só te expôs situações. Você, espectador, é que sai com a sua conclusão. Então é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mil desculpas pela minha voz fanha. Peguei uma gripe, tô meio abatida. Então você aproveita e se inscreve nesse canal, porque olha aqui, gente, eu aqui doentinha fazendo vídeo pra vocês, porque eu adoro fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu fico muito contente quando vocês comentam e curtem, compartilham. Não tem coisa que me deixa mais contente do que isso. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Qualquer dúvida pode me mandar lá. Deixa nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Eu amei esse filme, eu sou muito fã do Tarantino. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E muito obrigado pela sua audiência. Tchau! E tudo isso impacta num elemento importantíssimo do filme. Ai, meu Deus do céu. O que ocorre aqui? Isso aqui é aquela não filtragem... Filtração? Filtragem?